Vamos filmar para colocar no canal lá para os irmãos que não puderam vir. Liberado aí? Amém. Então, queridos, vamos dar início, à nossa ministração dessa noite. E antes disso, eu queria orar com você. E hoje nós fizemos o jejum. Eu tive a oportunidade fui para o monte e passei até meio-dia. Eu estava ali orando ao Senhor. E eu nunca orei pelo Brasil como eu orei hoje. Confesso para vocês que eu cheguei a chorar. E eu nunca orei pelo Brasil chorando, pedindo a Deus que Ele curasse a nossa nação. Eu acredito que em vários cantos do mundo, ou principalmente aqui no Brasil hoje, que nós proclamamos esse dia do jejum, eu creio que os céus se abriram sobre essa nação, porque tem efeito, e muito efeito, e pode muito a oração do justo. E nós somos esse povo. Eu gostaria, junto com você, orar ao Senhor nessa hora, mesmo aí assentados, que você possa levantar a sua mão. Vamos levantar um clamor por nossa nação, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, ainda nesse dia do jejum, dia 5 de abril de 2020, onde a nação do Brasil se prostrou de joelhos e clamou ao Senhor, para que o Senhor sare a nossa terra, sare a nossa nação, e nós cremos no poder da oração, e nós cremos no poder do Teu amor, e a Tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Nessa noite, Pai, reunido aqui com os irmãos, em oração, em comunhão, em clamor, Senhor, sara a nossa casa, sara a nossa família, sara a nossa nação. Nós levantamos com as mãos santas, ó Deus, e clamamos ao Senhor: tenha misericórdia, ó Deus, da nossa nação, que o espírito da morte, Senhor, parta em retirada. Entre agora, Espírito Santo, Espírito da saúde, Espírito, ó Pai, enviado por Ti para curar. Entre nos hospitais, nos asilos, ó Pai, abençoa os médicos, os enfermeiros, ó Pai, os agentes de saúde, os agentes da segurança. Ó Senhor, abençoa os nossos governantes, ó Pai, abençoa o nosso presidente. Ponha, ó Deus, a seu favor. Nós clamamos, ó Deus, ponha o Teu Espírito sobre ele, para que ele venha governar com a mão firme e forte que só o Senhor pode dar, ó Pai. Assim nós abençoamos essa igreja. Você, meu irmão, que está em casa nessa hora, ouvindo essa mensagem, que o Senhor te abençoe, e sobre a tua casa não venha nenhum encantamento, e sobre a tua casa, meus irmãos que estão aqui presentes, nenhum encantamento vem. Seja livre e liberto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um aplauso ao Senhor aí nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo vencedor que o Senhor chamou. O tema da nossa mensagem é: em tempo de crise, se levanta os heróis e se manifesta os covardes. E até fica um tema muito longo, porque na realidade acho que o melhor tema para essa mensagem é: quem se manifesta em tempo de crise, ou o que se manifesta em tempo de crise. E eu examinando as escrituras, pelo tempo que a gente tem manipulado a Bíblia ali, manuseado as suas mensagens e as suas histórias, eu estava meio meditando nessa tarde lá na minha casa, e eu lembrei do rei Davi. Em um tempo de caos, onde o povo hebreu, o povo de Israel estava acuado, intimidado no meio da guerra, os filisteus estavam em guerra contra o povo de Israel, e levantou um gigante que muita gente conhece, e já viu falar, o gigante chamado Golias. E esse gigante afrontava o povo de Israel, e ali ficava naquele vale o gigante
blasfemando contra Deus, blasfemando contra o povo, se levantando contra o povo, e no meio do caos, manifestou um menino chamado Davi. No meio do caos, um menino chamado Davi se levantou como um grande guerreiro. E ali nós separamos vários tipos de personalidade e de mente. Na hora do caos, existe um rei acovardado, que tem uma fé que é questionável. Embora sendo rei, ele tinha uma fé questionada. Era quem? Saul. Ele conhecia Deus, foi escolhido por Deus, mas na hora do caos, Saul tremeu de medo do gigante Golias. Os irmãos de Davi temeu, e inclusive tentou acuar Davi. Falou: Davi, não faça isso, você é um menino, o que você veio fazer aqui? Você veio espionar a guerra? Não, eu vim trazer comida para vocês. Mas quem que é aquele cara ali? Quem que é aquele gigante que está levantando contra o povo de Israel? Ah, aquele ali é o gigante Golias. Mas vocês não vão lutar contra ele? Não, ele é muito forte. Eu vou. Eu irei. Sabe, queridos, nós vivemos um tempo que nós precisamos levantar nossa cabeça e ser forte e ser corajoso. Qual é o gigante que você anda enfrentando? O Brasil, a nação, o mundo, enfrenta um gigante chamado Covid-19, ou coronavírus. Esse é o gigante que está afrontando as nações hoje. Mas dentro da tua casa, nesse meio tempo, é possível que a gente venha, ou melhor, é possível que venha levantar novos gigantes, porque as pessoas estão paradas dentro de casa, enfadadas, cansadas, enjoadas dentro de casa. Todo dia é igual, sábado é igual segunda, domingo é igual terça, todo dia está igual, pelo menos para mim. Vai dando um desânimo na gente. E eu sou responsável lá em casa de limpar o quintal. Eu cansei de limpar o quintal, eu falei: eu vou deixar ele sujar uns 3 dias, para mim poder limpar, porque eu já estou enjoado de limpar. Todo dia cai um montão de folha das árvores. Todo dia tem folha no chão, eu falei: eu vou deixar juntar 3 dias. Sabe, querido, tudo é enfadonho. E é bom para os homens hoje aprender um pouco a viver como a rotina do lar. E as panelas todo dia estão sujas, né? E tem alguém que lava. Todo dia tem que fazer almoço, fazer janta, fazer café. E tem alguém ali repetidas vezes fazendo isso, né, pastora? Ela vai fazer café de 3 em 3 dias, comida de 3 em 3 dias. A vingança veio. Sabe, queridos, então a rotina, ela é extremamente agressiva nas nossas vidas. E esse é o tempo que nós podemos aprender a conviver com essas duras rotinas. E nós temos que blindar a nossa mente, para que nossa mente não fique perturbada. A maior doença, o maior problema que virá, não é propriamente essa doença. Vai ser os espólios da doença, o resultado da doença. Vai ter muitas pessoas, a gente já está percebendo, doentes, a cabeça já está doente, cheia de mania. Aqueles que já são cheios de mania de limpeza, você imagina aquela pessoa que tem mania de limpeza, deve estar uma loucura. E os psicólogos já estão sendo acionados para ajudar. Existe o pós-guerra, e nós vamos viver um pós-guerra, pós-coronavírus, um pós-guerra terrível, de pessoas desempregadas, doentes mentalmente, com medo de tudo, até com medo de sair na rua, com medo de vir à igreja, com medo de tudo.
E em meio à crise de tristeza e de dor, muitas personalidades se manifestam. Tem gente que quer tirar proveito de qualquer situação, até da dor, da tristeza e do caos. E aí se manifestarão esses astros, os profetas do caos. Só falam de morte, onde o alimento é o medo. Falar da morte e falar de medo está na moda, o Alisson. Deixar você com muito medo está na moda. E a palavra é: tenha coragem, seja firme, mal algum chegará à tua casa. Essa é a palavra. Tenha fé. Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo tudo para que Deus, Ele olhe por nós. Faça só a sua parte. Tire o caos. Não precisa de trazer o caos para dentro da sua casa. Faça só a sua parte, obedeça as regras e caminhe. Essa é a palavra de ordem. Desliga a tua televisão do caos. Para de assistir um pouco. Essa notícia não vai mudar você. As más notícias não vai mudar a tua casa. As más notícias só entristecem. Eu assisti o jornal outro dia, não vou falar qual não, mas o povo já imagina. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, o país acabou. A coronavírus deve estar aqui fora me esperando, assim. Eu fiquei com medo de ir lá no quintal apagar a luz e encontrar com uma bolotona verde, cheia de bolinha assim, parecendo uma mamona, né? Uma mamona rolando lá no quintal, vindo atrás de mim. Coronavírus. De tanto terror que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que nós vamos perder. Vai acontecer perda da nação. Todas as nações vão perder pessoas. Pessoas vão ser desempregadas, pessoas vão ficar alienadas. E é possível até que pessoas venham a suicidar. Mas a voz para essa nação, a voz para esse caos, é a voz da igreja. Os médicos e o governo estão fazendo a parte dele, mas a voz que vai sarar essa nação é o clamor de um povo chamado povo de Deus. Se puder aplaudir, eu acho que seria bom. Essa palavra é boa, por isso que eu pedi para você aplaudir, porque essa palavra é boa, não é para mim não, é pela palavra, é por saber que a igreja é a voz que vai soprar o caos, que vai banir o caos, e os profetas do caos estão mais ou menos 8 horas dentro da sua televisão. Os profetas do caos, 8 horas da noite, de 8 até 10, eles estão ali. E 1 hora da tarde também. Profeta do caos. Já matou todo mundo. Uns dizem não, outros dizem sim. A mesma notícia. Um diz você vai morrer, outro diz nós estamos vencendo. E eu prefiro acreditar que nós estamos vencendo. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia diz também: nenhum mal chegará à tua tenda, nenhuma praga chegará à tua casa, mal nenhum te sucederá. Essa é a palavra que eu creio. E que chegue à tua casa, e que chegue o favor de Deus na tua casa. Muitos cairão, a Bíblia diz. E olha bem, cairão à direita e cairão à esquerda. Muitos cairão, a Bíblia diz isso. Mas existe um que não será atingido. Esse um é a igreja do Senhor. Aquele cuja Deus tem um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na sua vida. Você só vai embora quando Deus permitir. Você só vai embora, Flavinha, quando Deus permitir. Deus tem um propósito na sua vida, Oswaldo. Deus tem um propósito na vida de vocês, meninos, que tanto me ajudam. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês aqui. Só vai acabar quando Deus mandar, porque o decreto de Deus impera
sobre o decreto de morte dos homens. O decreto de Deus é vida e a tenha em abundância. Contra o decreto de morte existe o decreto de vida. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e que você a tenha em abundância. Esse é o decreto que eu acredito. Não de morte, mas de vida. E também, em meio à crise, à dor, manifesta mais alguns. Os gananciosos, que querem dinheiro, que só importa com dinheiro. No meio do caos, o supermercado aumenta o preço da comida. Em meio ao caos, eles querem ganhar dinheiro. Em meio ao caos, em meio às pessoas com medo e apavorada, alguns apaixonados por dinheiro, que vende até a alma por dinheiro, esses se manifestam. Também esses vão se manifestar, mas é necessário que eles se manifestem. Quem vai julgar? O Senhor. Deus julgará cada um segundo as suas obras. Saiba você, que está aproveitando do caos para se enriquecer, através do caos na vida dos outros, se prepare. Porque a justiça de Deus virá, um dia virá sobre a tua vida. Tenha calma, vai chegar. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Eu li um texto interessante essa semana, que dizia assim: se nós soubéssemos o quanto Deus nos observa, se nós soubermos o quanto Deus nos observa, nós seríamos os melhores cristãos do mundo. Que a gente só faz coisa errada, esquecendo que Deus está te observando, nos observa. E a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, a contemplar todos. Nenhuma alma será tido como inocente. Nós não seremos tidos como inocente, porque a palavra foi dada, ela está sendo pregada. Ai daqueles gananciosos que querem enriquecer, importa somente que o dinheiro venha. E no meio do caos também levantam os políticos, muitos brigando, não pelo bem comum do povo, mas pelos seus caprichos. Tem político preocupado com reeleição, tem político aproveitando o caos para se promover. No meio do caos, levanta pessoas querendo ficar famosos. Você acha que Deus não está vendo isso não? Político deveria estar juntos, lutando pelo bem comum da nossa nação. Eles estão preocupados em queimar o outro, levanta todo tipo de argumentos de derrota para destruir o povo. Eles não estão preocupados com você, eles estão preocupados com a reeleição e com o dinheiro deles. E a propósito, coisa que eles têm, e tem muito. Salário de político não é ruim. Caos político que nós vivemos, homens fadados a viver correndo atrás de dinheiro e de fama e de glória e de poder, é capaz de votar contra algo que é bom, porque uma outra pessoa que ele não gosta, ele não olha a nação, ele olha o seu próprio ego, e isso está matando o povo, porque o povo hoje está participando mais da política, o povo está mais entendido, o povo está percebendo que o Brasil precisa de Deus, e que o Brasil precisa de homens honestos, não homens devassos que se preocupam com eles mesmos. Em todo o tempo foi assim, preocupado com seus caprichos e manutenção do poder.
Os meus caprichos. Eu quero segurança, eu quero paletó, eu quero melhor médico sírio-libanês de preferência, pacote paletó, sírio-libanês e todo tipo de... Tudo que eu puder ter direito, eu não abro mão e quero, e ainda levo mais. A mão é grande para roubar. Isso tem sido a pior doença que a nossa nação está enfrentando. A doença moral. O caos não é o coronavírus, o caos é a integridade. O caos não é o coronavírus, o caos é a integridade das pessoas. São muito maiores os nossos problemas. E nas casas, as famílias com medo. Existem pessoas, como eu tinha falado antes, que estão desistindo, que estão amarguradas, presas dentro de casa, por causa das más notícias. As más notícias têm matado as pessoas mais do que a doença, e virá um caos pós-guerra, virá um grande caos. Isso já é fava contada, isso já é certo. Psicólogos de plantão, se preparem. Nós como igreja, como igreja, a gente recebe essa palavra, ainda tem um pouco de equilíbrio, mas existem pessoas que estão isoladas, estão sozinhas, que não tem uma comunidade, uma igreja, que não tem uma palavra de fé para ser ajudada, que seja católica, que seja evangélica, que seja budista, não tem uma palavra, a pessoa está sozinha, sem rumo nenhum, só recebendo palavra de caos. E o segundo passo é o desajuste espiritual. O desajuste espiritual. Esse é um tempo onde as pessoas estão precisando de ouvir da palavra de Deus. Hoje nós estamos de pé na fé pelaquilo que nós já comemos. Mas existem pessoas que hoje estão apavoradas porque não conhecem a Deus, porque não conhecem a fé. Graças a Deus, a nossa casa, nós temos essa cultura espiritual de orar, de cantar louvores. Qual será a cantiga que será cantada? Qual o cântico que estão na boca das pessoas? Qual a oração que as pessoas estão falando? Estão orando? Desajustes psicológicos. Famílias que estão muito tempo juntas agora, isoladas, começam a brigar, começa a faltar dinheiro, começa a não ter as coisas. É possível vir muitos distúrbios psicológicos nas pessoas. É o tempo que a igreja tem que manifestar e se levantar. Você, ser um agente de Deus, seja você aquele que vai falar: não, querido, acalma, deixa eu orar por você. Deus chamou você, Deus preparou você, igreja, para esse tempo. Ser aquele que vai estar imune, que não será contaminado com as doenças que entram pelo ouvido, não pelo sangue ou pela saliva, mas que entra pelo ouvido. Seja você curado pela palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: mas vós serais curados e transformados pela palavra de Deus. E a falta da prática espiritual, a falta da prática, a falta da vida espiritual, hoje, tem sido um grande problema. Grande problema. Muitas famílias hoje não têm vida espiritual, não cultivou isso dentro de casa. Tem gente que nesse tempo não sabe nem fazer assim: ô família, vamos orar. Não tem autoridade, não sabe nem como fazer, mas senta para murmurar, senta junto para ver o caos na televisão, mas não tem moral, não tem conhecimento, não tem entendimento de falar assim:
Vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar. Talvez esse tempo vai nos ensinar a prática da oração em família, a prática da oração juntos. Vamos orar juntos. A prática do jejum, a prática da santificação. Embora nós estamos falando do caos, existe uma palavra chamada palavra de Deus, que ela traz a paz em meio ao caos. Nós não vamos falar só do caos, nós vamos falar da palavra que está em Salmos 33, a partir do verso 18. Abra sua Bíblia no Salmo 33, o verso 18. Eu não vim aqui só para falar do caos, eu vim aqui para falar que tem jeito, que Jesus é a esperança para a nossa nação, que mesmo em meio ao caos, Deus ali está, com os seus. Abre aí a tua Bíblia, podemos ler juntos, você pode ler no telão, eu estou aqui nesse telão aqui. Diz no Salmo 33, a partir do verso 18 até o 22, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deixa esse versículo aí, eu vou falar de cada um. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que o temem, e os que esperam na sua misericórdia. Você teme ao Senhor? Levanta sua mão assim, diga: eu temo, eu creio. Você teme? Você é temente a Deus? Se você não é temente a Deus, comece a ser, comece a crer, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, e os olhos do Senhor estão sobre nós, não é para nos acusar não, os olhos do Senhor estão sobre nós, para que a misericórdia dEle nos alcance, para que a misericórdia dEle alcance as nossas casas, as nossas famílias, para que se cumpra a promessa dEle, que mal nenhum chegará à tua casa. Os olhos de Deus não são os olhos de acusação, são olhos de amor. Deus te ama, o Senhor te ama, e Deus tem um propósito para a tua casa e para a tua família. Vai passar o mal e nós vamos prevalecer, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra, não o caos. Os olhos de Deus estão sobre nós. Deus está olhando a tua casa, Deus está olhando seus filhos, Deus está olhando sua família, os seus negócios. Não desista, levanta a tua cabeça, não deixe o mal, blinda seus ouvidos, seus olhos, com a fé, se alimente da palavra de Deus, o bom alimento do céu. Não se alimente do medo e nem do caos, se alimente daquilo que é bom e verdadeiro, a palavra de Deus. Põe o verso 19. Verso 19 diz assim: para Deus está te olhando para lhes livrar as almas da morte, para os conservar vivos em tempo de fome. Olha bem, por que Deus está te olhando? Por que Deus está olhando para você? O verso 18 diz, Ele está te olhando, é para ter misericórdia. Deus está cuidando de você. Quando você olha uma criança, você está cuidando dela para quê? Olha essa criança para mim, para ela não machucar, para ela não cair, para ela não se arranhar. E Deus, Ele nos trata como filhos. Entenda, você não está sozinho. A gente está dando um negócio ruim dentro da gente de vez em quando. Eu converso com a pastora, um sentimento assim, de vazio, de tristeza, um ar, assim, parece que o céu mudou. Quando essas coisas começam a chegar, eu olho e falo assim: o Senhor é minha força, nele eu creio, Ele me livrará do mal. O mal anda rondando, buscando te destruir. Mas olha bem o que a Bíblia diz aqui, ó. O Senhor está te olhando para te livrar a sua alma da morte e para conservar vivos em tempo de fome.
Nada vai faltar na tua casa. Quem recebe em nome de Jesus, levanta sua mão. Nada vai faltar na tua casa. Nada, não vai faltar água, não vai faltar luz, não vai faltar o de comer, não vai faltar o de beber, não vai faltar saúde, não vai faltar emprego, nada faltará. E aí eu me lembro do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Em meio a essa crise, em meio a esse tempo, nada vai faltar, porque o Senhor suprirá as minhas necessidades. Ainda que o mal se levante, eu permanecerei de pé. Nada vai faltar. Põe o 20 para nós aí, por favor, o verso 20. Tem mais esse parte desse salmo, é uma maravilha. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Olha bem, aí a gente deixa as más notícias pegar o coração da gente. Vai dar desemprego, vai dar aquilo, vai dar aquilo outro. Eu até falei aqui o pós-guerra. Nós temos um escudo para o pós-guerra. Prepare-se para o pós-guerra. O pós-guerra vai acontecer. Não tem como, ele vai acontecer. Os despojos do caos, eles virão, mas nós temos, a nossa alma espera no Senhor, que Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Você tem o auxílio, aí você não para alimentar de porcaria não. Tenha fé, creia no Senhor, e Ele guardará a tua casa. Põe o próximo verso. Pois nele se alegra o nosso coração, portanto temos confiado no seu nome. Em tempo de tristeza, a alegria do Senhor é a nossa força. Em tempo de tristeza, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vejo aqui dentro do culto, às vezes a gente fica confinado dentro de casa, a gente vai entristecendo, e quando a gente está aqui no meio de todo mundo com vocês, a alma da gente se aviva de novo, a esperança ressurge, porque nós estamos falando de vida, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando do El Shaddai, o Criador do céu e da terra. Nele a vida e nele a alegria, no seu santo nome nós nos alegramos. Alegre no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Nessas portas eu entrarei com louvor, cantando e dançando, e me alegrando na presença de Deus. Tenha fé, meu querido, creia no Senhor. Leia esse salmo essa semana toda. Quando vier a tristeza, Salmo 33. Quando vier a tristeza, leia o Salmo 33. Para essa semana, a palavra de ordem é o Salmo 33. Põe o próximo, que é o último verso desse salmo. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Peça, Senhor, estenda a tua misericórdia sobre a minha casa. Essa é a oração que você deve fazer todo dia. Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Não deixe o mal bater as portas, meu Deus. Seu marido está saindo para trabalhar, Pai, guarda ele, guarda o meu marido, guarda os meus filhos, guarda a minha casa, Senhor, porque no Senhor eu confio, porque o Senhor é a misericórdia. Se o mal bater na minha porta, ele sairá em retirada, porque o Senhor é o meu escudo, e nós esperamos nele. Volva o seu coração para o céu. Tire o seu coração da mão do político. Tire o seu coração da mão da televisão. Tire o seu coração da mão do caos, do medo. Confia no Senhor, espera nele. Ele ainda levantará a nosso favor. Ele já se levantou a nosso favor. A nossa resposta vem de Deus. Não deixe seu coração se abater. Saia daqui nessa noite revigorado. Hoje eu estou vendo nessa noite, mais uma vez eu tenho prova que esse é o ambiente que vai sarar a nossa terra.
É a igreja que vai sarar essa nação. Esse é o lugar. Eu estou vendo vocês, eu estou animado de novo. Eu estou vendo vocês, eu estou me animando de novo. Eu estou conseguindo ter força, mas eu andei também com medo. Mas eu vendo vocês juntos aqui, a nossa fé se move. Porque nós não nascemos para viver sozinhos, nós nascemos para viver em comunidade, em comunhão e em fé, e prosseguindo dia após dia no Senhor. Por isso que a igreja não pode acabar, por isso que a igreja não pode ficar espalhada, porque quando nós estamos aqui, nós somos renovados. Eu sei da igreja em casa, eu sei da igreja na internet, na televisão, mas nada se compara a estar junto com vocês aqui. Nada se compara em nós orarmos juntos. Nada se compara em estar aqui nessa noite, não pregando para uma televisão, mas pregando para pessoas. Nada se compara a estarmos juntos. E a igreja não pode recuar. A igreja é a resposta para essa nação. A igreja é a resposta para a comunhão no Senhor. A igreja é a resposta para a cura, a fé. Muitos mal baterão, mas eles baterão em retirada. Em nome de Jesus, o nosso país pertence a Deus, e nós não seremos atingidos, e nem afligidos, e nem a tua casa será atingida. Creia no Senhor e renove as suas forças, porque esse é um ambiente não é um ambiente de infecção, mas é um ambiente de cura. A igreja é a cura para a nossa nação. E existe um poder quando nós nos reunimos aqui, um poder que não pode se explicar pela tela de televisão. É para quem está aqui, é que sabe o poder que sai deste lugar. Quando o povo de Deus se reúne, o céu se abre. Quando o povo de Deus se reúne, a igreja é a resposta para todas as aflições da nossa nação. A igreja é a resposta. Não desanime, não tenha medo, o Senhor é contigo. Para finalizar essa mensagem, por favor, Josué capítulo 24, o verso 14 a 16. Josué vivia um tremendo caos entre as pessoas, e as pessoas estavam se perdendo e apavorada por causa do medo, o medo de não prosseguir. E na hora do caos se levantam os maus, mas na hora do caos se levantam os corajosos. Na hora do caos se levantam os corajosos, aqueles que vão fazer a diferença. E Josué estava vivendo uma tremenda luta com o povo, e ele diz: agora pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Josué disse para o povo estava todo aflito e confuso, porque eles tinham muitos deuses. E Josué diz assim: joga fora os seus falsos deuses, joga fora o teu medo. Qual é o Deus que está sendo Deus? O Deus na sua vida é o medo, o Deus na sua vida é a fome, o Deus na sua vida é a insegurança. Qual Deus tem regido a tua vida? Joga fora o teu Deus. E ele diz assim: joga fora os seus falsos ídolos e se volte para o Senhor. Põe o próximo aí. O povo estava confuso. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir a Deus, escolhei hoje a quem servir, se a deuses a quem serviram vossos pais, quem estava além do rio, ou a deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O caos pode estar por aí,
as más notícias podem estar por aí, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu faço das palavras de Josué as minhas palavras. Pode tudo estar confuso, posso até ser ameaçado, posso até ser preso, posso até faltar, mas o Senhor não deixará faltar. Mas porém, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você pode ir para onde você quiser, você tem direito, você pode fechar a igreja, você pode ficar com medo, você pode desistir, porém, eu e minha casa, eu e você, nós, igreja do Senhor, serviremos ao Senhor, e serviremos ao Senhor, e não recuaremos, e prosseguiremos, em alcançar a soberana vocação qual fomos chamados. Peço a você, fique de pé, vamos levantar um clamor nessa noite. Repita comigo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acontecer o que for acontecer, eu não arredo o pé. Eu pertenço ao Senhor. Eu e minha igreja, eu e nossa igreja, eu e a Igreja Batista Laranjeira, nós serviremos ao Senhor. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Oh Deus, nós alegramos, Senhor, na Tua presença, oh Deus. Nós levantamos